Fala pessoal, professor Zacarias aqui. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre porcentagem. Porcentagem a gente usa muito quando a gente está falando sobre taxas, estatística, probabilidade. Todas as áreas da matemática a gente encaixa bastante a porcentagem. Aquelas ajuda a gente verificar o percentual de ocorrência de determinada coisa. Por exemplo, quando a gente está lidando com taxas, por exemplo, taxas de juros, acréscimos, decréscimos de algum produto, a porcentagem se encaixa bastante. É bem comum a gente ver a porcentagem quando a gente está falando de juros. Mas também a porcentagem se encaixa quando a gente está falando de probabilidade. O percentual de probabilidade de determinado evento acontecer. Então a porcentagem é bastante utilizada quando a gente está falando sobre essas coisas que dá para mensurar em forma de percentual. E o que é a porcentagem assim em si? Sempre que a gente vê a porcentagem, esse símbolo da porcentagem é como se representasse uma divisão. Isso porque toda porcentagem é uma divisão por 100. Por isso já diz o nome, porcentagem. É uma divisão por 100. Como toda porcentagem, a gente já viu aqui que ela é como se fosse uma fração, olha só. É como se aqui em cima, esse símbolo dela representasse uma fração. Então ela pode ser escrita como uma razão. Como assim uma razão? Lembra que toda razão, na verdade, é uma divisão? E assim toda fração também é uma divisão. Então, por exemplo, se a gente tem 10%, 10% a gente escreve assim, geralmente. Mas também a gente pode expressar ele da seguinte forma: 10 sobre 100. Fazendo isso, pessoal, vai ficar mais fácil para a gente fazer os cálculos, dependendo da forma que a gente está calculando a porcentagem. Tendo dado uma introdução sobre como funciona a porcentagem, vamos ver algumas porcentagens notáveis. Olha só, 75%, pessoal. Como a gente viu ali em cima, a gente consegue escrever também 75 sobre 100. Isso é o equivalente a 3 quartos, como se a gente tivesse 3 metades de 4. Por isso, 3 quartos. Isso é equivalente a 0,75. Já 50%, a gente pode escrever como 50 sobre 100, só que se a gente simplificar isso, a gente pode escrever como 1 meio. Então, escrever 1 meio ou escrever 50%, se a gente estiver tratando de porcentagem, é quase como a mesma coisa. E isso transformando em decimal, fica como 0,5. Lembrando que para a gente transformar uma fração em decimal, basta a gente dividir. E olha só, pessoal, o 25% a gente poderia escrever como 25 sobre 100, mas se a gente fosse reduzir assim, simplificar, a gente ia escrever como 1 quarto. 1 quarto, fazendo essa divisão para transformar em decimal, daria 0,25. Já o 10% é uma parte de 10. Por que uma parte de 10, pessoal? Olha só, se a gente tem o 10 sobre 100, a gente consegue cortar zero. Como tem um zero aqui em cima, a gente pode simplificar com zero lá de baixo, fica 1 sobre 10. E isso a gente pode representar como 0,1, se a gente estiver falando de decimal. Por fim, pessoal, olha só, o 1% é uma parte de 100. Então é 1 sobre 100 que a gente representa como 0,01, que a gente está dividindo o 1 pelo 100. Por que eu mostrei dessa forma, pessoal? Olha só, dependendo de como a gente vai utilizar, esse número decimal pode ajudar a gente a calcular, porque daí a gente faz vezes o número que a gente quer achar a porcentagem e a gente consegue a quantidade que a gente precisa. Lá embaixo, eu vou mostrar melhor com os exemplos. Aqui é mais para vocês terem em mente que essas porcentagens são geralmente as que mais ajudam a gente. Se você perceber, olha só, inicialmente quando a gente tem 100%, é 100 de 100. Só que olha só que relação interessante. Se a gente diminui para 75%, a gente percebe aqui que a gente diminuiu uma parte. Só que ainda restam 3 partes. Por isso que a gente coloca aqui que é 3 de 4. Porque para a gente chegar no 100, a gente tem 4 partes de 25. 25 mais 25 é igual a 50. Se 25 mais 25 é igual a 50, a gente tem outras duas partes de 25, que também são 50. 50 mais 50 é 100. Isso facilita para a gente quando a gente quer encontrar algum valor que está entre essas porcentagens notáveis que eu estou mostrando por aqui. Olha só, 50% é metade, porque é metade de 100. 25% é metade da metade de 100. Tendo visto essas porcentagens, pessoal, agora a gente pode passar para os métodos de como a gente vai calcular a porcentagem. Existem 3 métodos para a gente calcular a porcentagem. Um eu falei ali em cima, que a gente pode pegar esses números decimais que a gente consegue após dividir o número por 100 e pode multiplicar pelo número que a gente quer encontrar a porcentagem. Por exemplo, se a gente quisesse 50% de 10, como a gente ia fazer? 50% de 10, a gente sabe que pode ser escrito como 1 meio, 1 sobre 2. Mas a gente também pode escrever isso como 0,5. Como a gente ia fazer a partir disso? A gente ia fazer 0,5 vezes 10. Olha só. 0,5 vezes 10. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 5. Aqui morre uma casa. 0 vezes 0 é 0. E 0 vezes 1 é 0. A gente desce o 5 e o 0. Como vai ficar, pessoal? Olha só. Quantas casas a gente tem aqui depois da vírgula? Aqui em cima a gente não tem vírgula, então a gente desconsidera. Aqui embaixo a gente tem uma casa depois da vírgula. Então a gente só vai andar uma casa e colocar a vírgula. Finge que a vírgula está aqui no imaginário, a gente vai pular uma casa. 0,5,0. Esse zero aqui pode desconsiderar que ele não tem peso nenhum para o nosso cálculo. E esse zero do outro lado da vírgula também não faz muita diferença, porque como ele está à direita da vírgula, zero à direita da vírgula não faz tanta diferença. Se fosse outro número, poderia implicar no nosso cálculo. Então dessa forma, a gente sabe que 50% ou 1 meio de 100 é 5. Tudo bem, pessoal? Então a gente sabe que 50% de 10 é 5, porque a gente fez o cálculo aqui. Inicialmente era 50 partes de 100.
a gente reduziu, a gente simplificou em cima e embaixo, ficou 1/2. A partir disso a gente fez que ficou 0,5, porque a gente dividiu o 1 pelo 2. Então a gente multiplicou pelo 10 e encontrou que 50% de 10 é 5. 50% é como se fosse a metade, pessoal. Então era praticamente se a gente tivesse dividindo 10 pelo 2. Que também seria como se a gente tivesse feito o quê? Olha só. Se a gente tivesse pegado esse 1 sobre 2 que a gente simplificou e tivesse feito vezes o 10. Por quê? Olha só. Lembra que na multiplicação de frações a gente só precisa multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo? Aqui embaixo é como se tivesse 1. E 2 vezes 1 vai continuar sendo 2. 1 vezes 10 é 10. A partir disso, o que a gente consegue fazer? A gente consegue dividir. Porque toda fração é uma divisão, e aqui vai dar uma divisão exata, que é dar 5. São duas formas de fazer a mesma operação. Sem ser essa forma, pessoal, que a gente transforma em decimal ou em fração, a gente pode escrever como uma razão, ou pode usar como regra de 3. Como assim? Vamos primeiro ver a regra de 3. Olha só, vamos supor que a gente está querendo saber quanto que é 10% de 50. A gente sabe que 50, ele na sua totalidade, ele é 100%, porque a gente já tem esse número completo. Mas a gente quer saber quanto seria 10% dele. Então a gente vai colocar o x, que a gente não sabe quanto que é, e vai colocar o 10 aqui embaixo, embaixo do 100, que é a parte de porcentagem. A partir disso, a gente vai multiplicar em cruz, como na regra de 3. Olha só, x vezes 100 vai ficar 100x. Igual 50 vezes 10, olha só, 50 vezes 10, a gente copia 2 zeros e copia o 5, vai ficar 500. Então 100x igual a 500. Esse 100 está do lado de cá multiplicando o x. Quando a gente passa do lado de igual, ele passa fazendo a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então passa a ser 500 dividido por 100. 500 dividido por 100, pessoal, a gente pode simplificar isso aqui cortando os dois zeros. Tem 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Vai ficar 5 sobre 1. E 5 sobre 1 é a mesma coisa se a gente estivesse escrevendo 5. Então, 10% de 50 é 5. Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai ver como se a gente estivesse escrevendo como razão. Como assim como razão? Lembra que toda porcentagem a gente pode escrever como se fosse uma fração. Então, olha só. Olha só, se a gente quer achar quanto que é 20% de 30, por exemplo, como a gente pode escrever? A gente pode escrever 20 sobre 100. Escrever 20 sobre 100 ou 20% é a mesma coisa. Mas nesse caso, vai facilitar a gente a fazer nosso cálculo. Por quê? Porque, ó, 20 sobre 100. A gente quer saber quanto que é 20% de 30, então a gente coloca vezes o 30. A partir disso, olha só, a gente pode cortar esse zero daqui com esse zero daqui. Só que também tem um zero aqui no 30. A gente pode cortar aqui, ó. Porque como são multiplicação, como é um produto, a gente pode fazer isso pela regrinha. Então, olha só, vai ficar 2 sobre 1 vezes 3. Isso seria o mesmo que a gente falar que esse 1 aqui embaixo não existe. Porque 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2. Então vai ficar só 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é 6. Então a gente sabe que 20% de 30 é 6. Tudo bem, pessoal? Agora vamos ver alguns exemplos aqui embaixo. Eu vou fazer um com cada forma que eu apresentei lá em cima. Depois, se vocês quiserem fazer com outra forma para confirmar se os meus cálculos estão certos, pode fazer e deixar aí nos comentários que resultado vocês acharam, tudo bem? Para começar, olha só, 20% de 50. Como que eu vou fazer? Para começar, eu vou começar transformando esse daqui em uma razão. Então é 20 de 100. É 20 de 100. Vezes 50. Olha só, a gente acabou de ver, a gente pode cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. Vai ficar 2 sobre 1 vezes 5. 2 sobre 1 é uma coisa se a gente estivesse escrevendo 2. Então fica 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Então 20% de 50 é 10. Certo, pessoal? Agora vamos fazer aqui o segundo, ó, 45% de 70. Como eu disse, eu vou fazer um com cada forma que eu apresentei lá em cima, e você pode fazer as outras formas aqui para confirmar que sempre vai dar o mesmo resultado, porque só são formas diferentes de fazer, mas o resultado não muda, porque a matemática é isso. Existem várias formas de fazer um cálculo, o mesmo cálculo, só que não vai mudar o resultado se o cálculo estiver correto. Então, olha só, pessoal, 45% de 70. Qual foi as formas que a gente viu aqui em cima de fazer? A gente pode multiplicar por um decimal, ou a gente pode escrever como regra de 3. Vamos fazer isso aqui por regra de 3. Então, 45% de 70. Se a gente sabe o que a gente quer de 70, então 100% é 70. Então, a gente sabe que 100% é 70, a gente quer 45%, a gente coloca o 45 embaixo do 100, e o que a gente não sabe, a gente coloca como x. A partir disso, a gente multiplica em cruz. Olha só. 100 vezes x vai ser igual a 100x. E 45 vezes 70, para não ficar um cálculo muito longo, pessoal, aqui na tela do vídeo, eu já vou colocar o resultado. 45 vezes 70 é 3.150. A partir disso, como a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 100 que está do lado de cá multiplicando e vai passar do lado de lá dividindo. Então vai ficar que o nosso x, vamos apagar aqui em cima para não confundir a gente, o nosso x é igual a 3.150 dividido por 100.
A gente pode cortar um zero aqui e um zero aqui, vai ficar 315 dividido por 10. 315 dividido por 10, pessoal, é a mesma coisa que 31,5. Quando a gente divide por 10, pessoal, a gente só anda uma vírgula. Esse zero aqui é como se transformasse numa vírgula que aparece aqui em cima. Ó. A gente anda uma casa que estava para cá, a gente anda para cá. Então fica 31,5 ao invés de 315. 31,5 o quê, pessoal? É 45% de 70. 45% de 70 é 31,5. Agora, pessoal, vamos para o nosso último exemplo aqui, que é 1% de 10. Como que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer por decimal. Lembra que lá em cima eu tinha falado sobre as porcentagens notáveis, que eu até mostrei em decimal quanto que era? O 1% é como se a gente escrevesse 0,01, porque a gente dividiu o 1 por 100. Então 0,01 vai multiplicar o 10, que é o que a gente está querendo saber a porcentagem. Então 0,01 vezes 10. Como a gente vai fazer? Olha só. 0,01 vezes 10, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1. 0 vezes 0, 0, 0. Vamos pagar aqui embaixo para não atrapalhar a gente. Aqui morreu duas casas. 0, 0. Olha só agora. A gente vai descer 0, 1, 0, 0. Olha só, pessoal, quantas casas tinha depois da vírgula? Lá em cima não tinha casa, então a gente desconsidera. Agora aqui, tinha duas casas depois da vírgula. Então a gente tem duas casas depois da vírgula. É como se tivesse uma vírgula aqui, a gente anda uma, duas. Então vai ficar 0,1. 0,1 o quê, pessoal? 0,1 é a parte que tem 1% de 10. Então 1% de 10 é 0,1. É como se a gente tivesse 10 reais, 1% de 10 reais ia ser 10 centavos. Tudo bem? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Logo eu trago mais exercícios para vocês entenderem como pode associar a porcentagem na vida real. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que achou e compartilha com algum amigo para ajudar a gente a crescer. Até o próximo vídeo.